Olá, eu sou Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e hoje eu estou aqui para falar para você sobre o curso EFT A Cura na Ponta dos Dedos. Um curso que realmente vai revolucionar a maneira como você vai aplicar e entender o processo da EFT. Se você já conhece EFT, fica comigo até o final, que você vai entender esses aspectos e tudo que eu vou falar sobre os diferenciais desse curso. E se você não conhece, fica até o final também, que você vai conhecer, porque no curso você vai desde o básico, desde o convencional da EFT até esses aspectos avançados de neurociência, de neurofisiologia que eu vou trazer e incorporar junto nesse curso. Primeiramente, a EFT, para quem já sabe, né, é uma sigla que provém do inglês Emotional Freedom Techniques, que significa técnica da liberação emocional ou acupuntura emocional sem agulhas. A EFT é baseada em conceitos da medicina tradicional chinesa, da psicologia moderna, e agora eu vou trazer para vocês conceitos fundamentais da neurociência que vai fazer toda a diferença para você obter os melhores resultados na aplicação dessa técnica. Eu costumo dizer assim: se você já conhece a EFT, você sabe que existem aqueles pontos que serão sempre os mesmos a serem estimulados. Porém, o que faz a diferença é a maneira como você vai investigar cada questão, e uma vez que você descobre as raízes onde trabalhar, é aí que a neurociência vai entrar, ajudando você ainda a ser mais efetivo nos resultados. Por quê? Porque você vai entender toda a neurofisiologia, o conceito de neuromodulação, de neurofisiologia do trauma que está envolvido em todo esse processo também. A EFT é uma técnica relativamente nova, então, ultimamente, pelos resultados positivos que ela vem dando, muitas pesquisas estão surgindo, então muita coisa está vindo à luz e explicando por que ela é tão eficiente, por que dá resultado e também por que quando não dá resultado. Eu acho que essa é a parte mais fascinante do processo. Antes de mais nada, eu queria aqui explicar algumas coisas para você, ok? Eu vou aqui, na minha mão, desenhar um cérebro de uma forma metafórica, ok? Aqui, o meu braço aqui, meu antebraço é como se ele fosse o nosso tronco encefálico, aqui, essa parte mais primitiva do cérebro, também conhecida como cérebro reptiliano. O meu dedão, ele é o sistema límbico, onde a gente processa as emoções, o cérebro emocional, e aqui os dedos é o neocórtex, a parte mais desenvolvida do cérebro. Claro que em cada estrutura dessas três que eu montei aqui existem várias subestruturas, isso aqui é um esboço grosseiro para você entender apenas, ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque muitas técnicas de terapia, às vezes as pessoas costumam me perguntar qual é a melhor técnica. E eu costumo dizer assim, a melhor técnica para trabalhar o quê? Porque, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, coaching, trabalha muito no nível cortical, na camada mais superior e avançada da mente. E aqui existem muitas outras técnicas que trabalham com o sistema límbico, problemas emocionais, e existem outras técnicas que trabalham aqui a parte mais primitiva, o sistema nervoso, autônomo principalmente. Então, para a gente saber qual é o melhor tipo de terapia, a gente primeiro precisa saber que parte estrutural aqui, onde é que está o meu problema. E aí eu já vou começar a ser mais eficiente. Então, algo legal da EFT, que muito além de trabalhar aspectos corticais, racionais, ela também trabalha muito estruturas do sistema límbico e estruturas do sistema nervoso. Então, mas isso é claro que eu vou explicar em detalhes no curso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu quero trazer uma informação muito importante que faz toda a diferença. Existem dois tipos de memória quando a gente vai trabalhar com memórias traumáticas. A gente tem que lembrar que EFT ela trabalha causas emocionais e a gente sempre vai investigar uma causa emocional, um evento, um trauma lá do passado, para uma questão, um sintoma que a gente tem no presente. É assim que funciona. Então, quando a gente chega naquelas questões específicas, é aí que toda essa neurofisiologia do trauma começa a te ajudar. Então aqui vai o primeiro conceito que é muito importante, que existem dois tipos de memória.
Uma é chamada de memória declarativa. O que é isso? É a memória como eu conto, como eu me lembro daquilo que aconteceu comigo. É a memória biográfica. Existe um outro tipo de memória, que é a memória de procedimento, que é como o meu corpo armazenou aquela memória. E é aí onde a maioria, né, das emoções e dos traumas ficam presas. E a EFT trabalha lindamente com essas memórias de procedimento, que está muito aqui. Ela trabalha muito nessa parte límbica do cérebro e nessa parte do sistema nervoso. E quando você começar a entender os conceitos de neuromodulação, de neurofisiologia do trauma, você vai ser muito efetivo no trabalho com as questões com os seus clientes e com você próprio. Porque aqui é uma das particularidades dessa técnica que me encanta. Ela é auto-aplicável, ou seja, eu posso aplicar em mim mesmo. Claro que eu preciso tomar alguns cuidados, eu preciso prestar atenção em algumas estruturas, no curso você vai aprender tudo isso, e claro também que a aplicação comigo mesmo ela tem uma certa limitação. Ok? Porque eu vou trabalhar aspectos inconscientes e muita coisa, o que é inconsciente em mim mesmo eu não consigo enxergar. Mas no curso a gente vai aprender a forma mais efetiva de trabalhar consigo mesmo. Então, o primeiro aspecto que me encanta nessa técnica é que ela é auto-aplicável e portátil. Por exemplo, eu posso levar ela para qualquer lugar. A EFT ela funciona de várias maneiras. Ela funciona assim, por exemplo, como uma aspirina. Eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu tô com uma questão aqui, eu tô com uma ansiedadezinha ali, eu posso aplicar sem buscar causa nenhuma e ela vai fazer efeito me acalmando porque o processo é fisiológico. Quando eu estimulo esses pontos, eu libero substâncias e neurohormônios importantes no meu cérebro. Então, se eu tô em alguma situação que eu preciso me acalmar rapidamente, eu posso utilizar a EFT, ela vai ser eficiente lá, porém ela não vai estar tratando as causas. Isso a gente vai aprender no curso a fundo como tratar as causas, mas esse é um aspecto da técnica que ela pode ser ali um SOS em um momento X que eu precisar. Um outro aspecto que me encanta é que ela não carrega filosofia consigo. O que isso quer dizer? Que eu posso mesclar, juntar, misturar a EFT com outras técnicas. E quando eu falo EFT, é a estimulação desses pontos, que quando você começar a entender o que acontece realmente no sistema límbico, no sistema nervoso, com a estimulação desses pontos, você vai perceber que você pode juntar com outras técnicas e ser ainda mais eficiente. Eu preciso te falar também que eu conheço várias abordagens terapêuticas, várias mesmo. E eu me especializei em cura e resolução de estresse e de estresse pós-traumático. Eu fui estudar muitas linhas que lidavam com traumas. Porque ao atender pessoas, eu comecei a me dar conta que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa chegava no mesmo lugar, ou seja, um trauma. Então, ao longo dos anos, estudando várias abordagens, eu pude perceber o que muitas tinham em comum e como encaixar cada uma, porque todas as técnicas elas têm o seu lugar. A EFT ela é bastante completa, porque como eu falei, ela trabalha nesses 3 níveis se você souber o que está acontecendo e souber o que está fazendo. Porque senão você vai ser meio que um jogador de sorte. Ah, com essa pessoa funcionou, para aquele sintoma funcionou, para essa não funcionou, para esse sintoma não funcionou. Mas quando você entende o processo, você vai ver que você não joga mais com a sorte. Você sabe exatamente o que está acontecendo e o que você está fazendo. E isso traz muito resultado. Isso você começa a ficar muito mais efetivo. Uma outra coisa que eu queria falar, que a EFT, ela provém da técnica TFT, que é Thought Field Therapy, que significa terapia do campo do pensamento. A TFT se baseia no seguinte, ela também estimula esses pontos, porém a TFT ela tem algumas combinações específicas para determinados problemas. Por exemplo, para tratar a raiva, eu tenho o que eles chamam de algoritmo, que é uma combinação para tratar a raiva. Eu tenho um algoritmo para tratar trauma. Eu tenho um algoritmo para tratar o pânico, eu tenho um algoritmo para tratar a tristeza. Então eu tenho vários algoritmos que são combinações específicas. Então nesse curso eu vou ensinar para vocês também
todos esses algoritmos e, além disso, como integrar isso com o processo da EFT. Mas o mais interessante é que você vai perceber, porque eu já estudei várias técnicas de estimulação de meridianos, que além da TFT, a EFT, tem a Faster, EFT, TAT, BSFF e outras. Quando você conhece o processo neurofisiológico, fica muito mais fácil você entender e ter resultados. E você começa a entender que essa combinação ela pode acelerar um pouquinho o processo, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença são outras coisas que você vai aprender nesse curso. Mas eu vou ensinar esses algoritmos e juntar isso com a técnica também da EFT. Uma outra coisa, eu estudei durante muitos anos e continuo estudando porque isso não dá para parar de estudar, hipnose. E eu fiz vários cursos e eu percebi, né, ao longo dos anos, como qualquer bom hipnoterapeuta vai perceber, que a hipnose está presente a todo momento, em todo lugar. E formas de se comunicar mais eficientes e eficazes. Eu vou ensinar também nesse curso maneiras, entonações de voz, frases que ajudam a pessoa a se conectar com o inconsciente. Então eu vou ensinar um pouco de linguagem hipnótica para você agregar junto com o processo da EFT para ser ainda mais eficiente. Uma outra coisa que a gente vai explorar a fundo é o campo do pensamento, que é um conceito que vem da TFT. A gente vai estudar bastante também e explorar o processo e o entendimento sobre o campo do pensamento. Realmente esse curso ele foi estruturado para você ir além, para você obter resultados incríveis, para você poder trabalhar mais a fundo consigo próprio e com seus clientes. E se você já conhece a EFT, você sabe que a EFT ela pode trabalhar diversas coisas, desde sintomas físicos, como dores físicas, como todas as questões emocionais, ansiedade, medo, fobia, trauma, vergonha, timidez, estresse, raiva e por aí vai, e como alergias e compulsões, parar de fumar. Mas nesse curso, o primeiro módulo desse curso, eu vou me aprofundar um pouquinho no trabalho com dores físicas e compulsões. Ok? E se der tempo, posso explicar um pouquinho sobre o processo de parar de fumar e sobre alguns outros processos. Mas quando você entende a base, não da EFT, porque você vai aprender todo o básico da EFT e tudo que se ensina por aí, porém, a ciência por detrás desse processo e principalmente os conceitos de trauma, de neurofisiologia de trauma, como trabalhar um trauma, como ser específico, e isso é que vai fazer toda a diferença, né? Quanto de ativação do sistema nervoso eu posso trazer para essa pessoa trabalhar de uma forma efetiva? Porque a EFT, por mais que ensinem por aí, não é tão simples quanto estimular esses pontos e falar frases e se conectar com o negativo. Não se trata só disso. É muito mais além para você ter resultados ainda mais rápidos e muito mais eficientes. Ok? Então é isso aí, eu falei um pouquinho do que você vai aprender nesse curso de EFT, a cura na ponta dos dedos, e realmente vai ser um prazer ter você lá. Até lá!